Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de muitos dados aí para a gente passar para vocês. A gente vai falar aí vamos continuar naqueles dados da PNAD trimestral. Hoje a gente vai falar das disparidades salariais de rendimentos médios aqui do Brasil, mas tem um monte de outros pontos para a gente tratar aqui com vocês. Então a gente vai falar da aprovação ali na Comissão de Assuntos Especiais, Econômicos do Senado, da aprovação da PL das offshore, e dos fundos exclusivos e das apostas esportivas que agora seguem para o plenário. A gente vai falar aí da previsão de déficit aumentado aí para 2023, das novas projeções aí da Fazenda para o nosso Brasil. Então tem um monte de dados aí para a gente falar com vocês. Hoje que é um dia de agenda até mais esvaziada no exterior, porque a gente tem feriado na Ásia, a gente tem feriado lá nos Estados Unidos. Então isso também deve trazer uma liquidez menor para o mercado. Mas aí um dia de muitos assuntos relacionados ao Brasil para a gente tratar aqui. Então a gente vai passar aí por todos eles, temos monitor da FGV também, monitor do PIB, trazendo aí novas projeções aí para o nosso PIB. Também vamos ver, né, onde esse monitor da FGV está apontando fragilidades aí para o nosso crescimento econômico, quais são os sinais de alerta que vem disso. Então, como eu falei, um dia bem repleto de Brasil aí para a gente, mas um dia mais esvaziado em relação ao nosso mundão. Então a gente vai começar falando pela Ásia, né? Vamos começar passando aí, dando um giro pela Ásia, vendo como é que as bolsas fecharam por lá. Hoje, como eu falei, tem feriado no Japão, é dia do trabalho lá, então a gente tem um mercado fechado no Japão, mas os mercados asiáticos operaram aí normalmente nos outros países. Então a gente teve hoje um movimento majoritariamente positivo na Ásia. A gente veio de algumas quedas e até movimentos mais mistos nos outros dias da semana, mas hoje a gente tem uma recuperação dos mercados asiáticos como um reflexo de Nova York. Então ontem foi um dia positivo para Nova York, também em recuperação. Nosso Ibovespa também ficou positivo, apesar ali da queda do petróleo, que limitou um pouco ali as altas da Petrobras. Na verdade, limitou. A gente ficou bem perto do 0-0 na Petrobras. A gente teve ajustes também na Vale, que limitaram ali o ganho do Ibovespa, porque a Vale subiu por vários dias consecutivos. E aí a gente tem um dia aí de ajuste em relação à Vale. E também tem que lembrar um ponto, que ontem as ações, tanto da Vale quanto da Petrobras, elas passaram a ser negociadas como ex-dividendos. Né? O que é ser negociado ex-dividendos? Até uma data, né, que era até o dia 21, na verdade, é a data que a gente considera como data com. Então, quem dormiu ali na carteira até o dia 21 com essas ações tem o direito de receber os dividendos, e no dia 22, nessa virada, ele passa a ser data X. Então, quem comprar as ações a partir daquele dia não tem mais o direito de receber os dividendos do trimestre. Então, isso também proporciona ali um reajuste de preços um pouco mais intenso, porque a gente tem ali o desconto dos dividendos. Então, tudo isso acabou pesando ali no nosso Ibovespa e limitando a alta. Mas foi um dia positivo aqui, foi um dia positivo em Nova York, e esse movimento mais positivo, esse bom humor do mercado chega aí na Ásia. E por que foi um dia positivo em Nova York, depois daquela ata do Fed, que foi um balde de água fria ali para os mercados de uma forma geral, até dos mercados globais? A gente teve a divulgação de 2 dados importantes ontem nos Estados Unidos, ali ao longo do dia, então mais perto ali do meio do dia para o final. A gente teve a divulgação dos auxílios, do número de auxílio, né, desemprego ali, dados de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Esse dado é divulgado semanalmente, e esse dado ficou até um pouquinho maior do que o esperado. Na verdade, menor, né, porque o mercado queria que o desemprego subisse, que os pedidos de auxílio-desemprego também subissem por lá. Então, esse número ficou um pouquinho menor do que o projetado. Então, isso já trouxe ali um sentimento inicial de uma preocupação, mas em seguida a gente teve um outro dado ali de encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos. E a gente sabe a importância que tem ali os bens duráveis, principalmente em algumas categorias. E essas encomendas de bens duráveis caíram mais que o esperado. Então isso traz aí um sinal de alerta
que pode ter ali algum desaquecimento da economia dos Estados Unidos, da economia estadunidense, nos próximos meses, né? Já que a gente está falando de bens duráveis. Então, isso já é um alerta ali que as encomendas estão começando a desacelerar e isso pode trazer aí uma desaceleração econômica nos próximos meses. Então, ali acendeu um alerta para essa desaceleração. Mas o que o mercado está olhando por lá é justamente essa desaceleração. Né, a gente fala isso com muito pesar sempre aqui, mas o mercado e os Estados Unidos, de uma forma geral, estão olhando para a desaceleração da economia. Então, o que eles querem? Um desemprego maior, por isso que esse sentimento misto, porque os pedidos ficaram abaixo do que se esperava, apesar da semana passada a gente ter sido surpreendido até, para mim, negativamente, né? Mas para o mercado positivamente, porque os dados ficaram até maiores do que o esperado, então teve mais pedidos de auxílio-desemprego do que o mercado esperava, e nessa semana isso inverte. Mas, então, esse sentimento misto, porque, por um lado, a gente tem esses dados de mercado de trabalho um pouquinho mais aquecidos do que o mercado queria, e os dados ali de bens duráveis mostrando uma desaceleração ali, principalmente mais ligada ao setor industrial. Então, aqui a gente tem esse sentimento misto mesmo em Nova York, e aí isso acaba reforçando, na verdade, principalmente esses dados mais ligados ao setor industrial, de que possa ter realmente uma manutenção dos juros nesse mês agora de dezembro, que a gente tem a reunião do FONC mais uma vez no dia 13, e que o corte venha mais rapidamente no ano seguinte. Então, a gente começa a ter expectativa de corte já com alguma relevância a partir de maio, que as expectativas de corte estão ali em torno de 44%. E isso não mudou, né? Então, a gente teve o reforço dessa expectativa do mercado, isso reduziu os juros por lá. Por aqui, quem reduziu os juros foi o Roberto Campos. Não reduziu, né, mas ele reduziu as expectativas para os juros, porque ele falou que os cortes devem continuar aqui. O Roberto Campos Neto falou ontem em uma entrevista que os cortes devem continuar e que é difícil prever quando eles vão parar, quando esse ciclo de cortes vai parar. Então, isso também deu um fôlego a mais ali para os nossos juros caírem. Então, a gente teve o fôlego vindo de Nova York do recuo das Treasuries e a gente teve também as falas do Roberto Campos Neto sinalizando que os cortes vão continuar. Então, o mercado ficou confortável em reduzir as suas expectativas para os juros futuros. Isso trouxe também um lado mais positivo aqui para o Brasil, que conseguiu ficar no terreno positivo ali com uma alta de 0,33, menor do que a gente estava vendo de manhã, mas ainda no terreno positivo. E Nova York também trazendo esses ventos mais positivos aí em relação ao movimento de juros. Isso bate na Ásia de manhã, então a gente tem uma Ásia majoritariamente positiva, e eu trouxe aqui como destaque para vocês o Xangai Composto, que eu vou colocar aqui na tela, porque o Xangai Composto ele acabou se destacando não só por esse movimento positivo vindo de Nova York, então a gente tem aí essa expectativa mais reduzida em relação a... Agora é feriado nos Estados Unidos, então a gente vai ficar 2 dias sem a referência de Nova York, mas aqui a gente já tem, né, muito posicionamento também do mercado para passar esses 2 dias quando a gente fica com uma menor liquidez e sem essa referência. Então, a gente tem aí o Xangai Composto subindo 0,60, acompanhando o movimento da Ásia como um todo e também sendo impulsionado, aí, puxado por novos estímulos ao setor imobiliário. Então, quem puxou bastante o Xangai Composto e até descolou ele um pouquinho do movimento positivo, ele subiu mais do que as outras bolsas, foi justamente esses novos estímulos do setor imobiliário. Setor imobiliário esse que está com bastante fragilidade lá na Ásia, né, e principalmente na China. E aí a gente vê, né, isso quando a gente tem qualquer estímulo, quando a gente tem qualquer ponto em relação aí, do governo chinês em relação ao setor imobiliário, a gente tem quase um impulso mesmo, quase que um fôlego a mais para que ele volte a performar. E aí a gente teve esse movimento positivo. E um ponto importante também é que o minério de ferro subiu muito nesses últimos dias, e aí o governo chinês foi aí, a pronunciamentos, né, foi falar justamente sobre a especulação em cima do minério de ferro, porque ele é negociado como commodity, e a gente sabe que commodity negociado em mercado financeiro sofre especulação, e como a gente estava tendo esses movimentos de estímulo na China, perspectivas de maior estímulo no setor imobiliário. O setor imobiliário também tem ali uma utilização grande desse tipo de commodity, né? Então, mesmo que depois da transformação, a gente tem esse uso bastante intensivo aí no mercado imobiliário, né? De uma forma geral no setor imobiliário.
Quando a gente tem uma notícia de aceleração ou de impulso que vai ter nesse setor imobiliário, a gente vê que o mercado começa a especular com os preços do minério de ferro, já esperando que ele vá subir num futuro. Então, a gente começa a ter esse tipo de especulação no mercado financeiro. E aí a China se pronunciou em relação a isso, disse que está tendo muita especulação no preço do minério de ferro, que ele subiu muito, e a China é uma grande importadora de minério de ferro. Então, ela foi realmente se posicionar contra essa especulação do minério de ferro no mercado financeiro. Então, aqui a gente viu também esse movimento acontecer ontem, e o minério de ferro que subiu por muitos dias consecutivos e com intensidade. Justamente por isso aí a gente teve também esse pronunciamento da China em relação a essa especulação. Porque sim, as commodities sofrem um movimento bem especulativo aí em relação a esse tipo de commodity que é negociada justamente no mercado futuro. Eu trouxe para vocês, eu falei ontem que eu ia separar esses dados para vocês, então hoje eu trouxe, dando continuidade na esteira do que a gente estava falando ontem, já entrando aqui no nosso Brasil, os dados da PNAD contínua de renda, como os dados saem ali pela manhã, a gente não consegue fazer um recorte logo no dia que, como são muitos dados, que a PNAD contínua trimestral traz, e aí a gente não consegue fazer um recorte de todos para apresentar no dia que sai. Mas aí hoje eu trouxe para vocês os dados de rendimento que eu falei que eu ia trazer ontem, que mostram as disparidades tanto por gênero do rendimento médio real aí do brasileiro, como também por cor, para a gente entender onde estão essas disparidades e qual que é realmente o peso disso. Então, quando a gente vai aí para esse rendimento médio real, por gênero, a gente vê que na média do Brasil a gente teve uma alta de R$ 53,00, de 2.847 para 2.900. Entre os homens, o aumento foi maior do que a média de Brasil, então foi de R$ 59,00, de 3.119 para 3.178. E entre as mulheres, esse aumento foi menor do que a média, de R$ 43,00, de 2.482 para 2.525. E aí um ponto que eu quero chamar a atenção é que quando a gente olha disparidades por gênero, os homens ganham 9%, quase 9,6% a mais do que a média. As mulheres, em relação à média, ganham menos do que 12%, quase 13% a menos do que a média. Então, a gente já tem essa disparidade em relação à média. E quando a gente olha os homens, aí em comparação com as mulheres na renda real aí desse terceiro trimestre, aqui eu estou falando só do terceiro trimestre mesmo, a gente tem as mulheres ganhando 20% a menos do que os homens. Quando a gente vai por esse recorte, por cor, a gente segue aqui diferente, e ontem eu chamei até atenção para isso, porque estava diferente do estudo do DIEESE, na classificação aí de cor do IBGE, temos brancos, pardos e pretos, E no DIEESE que a gente apresentou na segunda, a gente tinha brancos e não brancos, Então eles juntam aí algumas categorias do IBGE. Então aqui a gente tem o rendimento real médio por cor, E aí quando a gente olha a média do Brasil, mesma média que a gente acabou de falar, de R$ 2.900 no terceiro trimestre de 2023, com esse incremento de R$ 53,00 de renda real. Quando a gente vai para pessoas pretas brasileiras, não teve ganho real de rendimento, tivemos um decréscimo. Então, em relação ao trimestre passado, pessoas pretas no Brasil ganharam R$ 1,00 a menos, de 2.173 para 2.172. Aqui, lembrando que a gente tem esse ajuste já descontado da inflação, então a gente teve uma perda, vamos pensar assim, de R$ 1,00 de poder de compra entre pessoas pretas no Brasil. Do segundo para o terceiro trimestre, a gente teve um aumento de R$ 26,00 entre pessoas pardas, de 2.207 para 2.233 reais. E entre pessoas brancas, aqui a gente vê a maior renda, o que não espanta ninguém, mas deveria ser um ponto para se espantar, sim. R$ 3.619 de renda média real no segundo trimestre, para 3.721 no terceiro trimestre. E aí um incremento de R$ 102,00. E aí quando a gente vai, eu até tinha montado uma tabelinha aí para vocês acompanharem comigo, mas infelizmente a gente não vai conseguir projetar aqui, então eu vou passar os dados para vocês.
quando a gente compara pessoas pretas em relação à média, as pessoas pretas ganham 25% a menos do que a média do rendimento brasileiro. Entre as pessoas pardas e a média, a diferença é de 23% para baixo da média. Quando a gente fala de pessoas brancas em relação à média, a gente está falando de um aumento, né, de ganhar mais do que 28% da média brasileira. Então, pessoas brancas no Brasil ganham 28% a mais do que a média. Quando a gente vai comparar pessoas pretas e pardas aqui, a gente tem uma menor disparidade, até porque a gente tem as maiores diferenças salariais justamente nesse recorte por cor. Então, a gente tem entre pessoas pretas e pardas uma diferença de 2,73%, sendo que pessoas pretas ganham 2,73% a menos do que pessoas pardas no Brasil. E entre pessoas pretas e brancas, a gente tem uma diferença, aqui a maior diferença, a maior disparidade salarial, que é de 41,63%, então pessoas pretas ganham 41% a menos, quase 42% a menos do que pessoas brancas no Brasil, e entre pessoas pardas e brancas a diferença é de 40%. Então aqui a gente tem aquele retrato um pouco mais aprofundado, né, justamente das desigualdades que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro, mas desigualdades essas que a gente tem em toda a sociedade brasileira. Então, aqui a gente traz esses dados do IBGE, porque eles foram divulgados recentemente, mas não faltam aí motivos e não faltam pontos para a gente apontar mesmo essa desigualdade racial e de gênero que a gente tem, né, de cor e de gênero que a gente tem aqui no Brasil, dentro da nossa sociedade, né? Machista, que é racista, enfim, uma sociedade aí brasileira que, por mais que muitas pessoas defendam o contrário, a gente sabe que essa é a realidade brasileira, e o estudo do IBGE mostra isso dentro do mercado de trabalho, já que é uma questão estrutural, e a gente vai ter esse reflexo aí no mercado de trabalho também. Tá? Então, aqui esses dados mais atualizados aí da PNAD, a gente falou do DIESE na terça, né, porque segunda foi feriado, e aí a gente tinha os dados atualizados até o segundo trimestre. Então, agora eu montei aí essa tabelinha aí para vocês até o terceiro trimestre, já com os dados mais atualizados, mas o resultado é o mesmo. A gente ainda tem muita desigualdade, muita disparidade aí dentro da nossa sociedade, no mercado de trabalho também. Vamos seguir aí pelo nosso Brasilzão, né, porque a gente vai falar dele de novo. Sim, ele voltou para o radar, voltou aí para as notícias, o parcelamento sem juros. Depois que a gente teve o Roberto Campos Neto falando contra o parcelamento sem juros, falando que esse era um movimento que, né, esse era o porquê, na verdade, do brasileiro se enrolar tanto no cartão, né, naquela discussão de rotativo, se deve limitar os juros, se deve acabar com o rotativo. Roberto Campos Neto foi ali dar entrevista e falou várias vezes, não foi uma só, que a culpa disso acontecer, né, desse buraco que o brasileiro se encontra, não é ali dos juros abusivos que são cobrados nesse tipo de modalidade, em outras também, mas sim do brasileiro que parcela as suas compras e isso vira uma bola de neve. E aí a gente começou a ter várias entidades se pronunciando e aí vindo a público falar sobre isso. Então a gente teve primeiro a FEBRABAN, que não é de se espantar, defendeu o lado dos bancos, falando que o fim do parcelamento sem juros poderia ser ali uma contrapartida para o fim do rotativo. Depois a gente, aqui eu estou fazendo uma retrospectiva, tá, gente? Depois a gente teve a Confederação do Comércio falando que a maioria das compras depende do parcelamento sem juros para acontecer no Brasil. Mais de metade das compras do varejo dependem do parcelamento sem juros. Então aqui a gente vê, né, o comércio defendendo o seu lado, o comércio esse que já está com uma fragilidade bem grande, e o banco defendendo o seu lado, que seria uma contrapartida. Aí a gente começou a ter algumas discussões, né, de que quantas parcelas poderiam ter ali o parcelamento sem juros, então começou a se falar em 18, depois 12, e que isso poderia ser decair, né, ao longo do tempo, decrescente ao longo do tempo, então começar ali em 12 vezes, depois diminuir para 9, depois diminuir para 6 ao longo do tempo. Então a gente teve toda essa discussão aí em relação ao parcelamento sem juros, desde que a gente teve aí o início das discussões em relação à limitação
do rotativo do cartão. Só para a gente deixar todo mundo na mesma página aqui, rotativo do cartão é aquela modalidade de parcelamento, né, de quando você não paga a fatura integral e você rola essa dívida para o mês seguinte, a gente tem ali essa possibilidade de fazer essa rolagem mesmo de dívida por um mês. Depois o banco tem que ofertar uma linha de crédito mais barata, que normalmente é o parcelamento do cartão, que não é mais barato, tá? É ainda muito caro. Então, enquanto no parcelamento, enquanto no rotativo a gente tem taxas de juros ali de 1000%, pasmem vocês aí em casa, 1000% de juros ao ano, a gente tem uma média de 400% de juros ao ano, né? Então, a gente tem ali financeiras cobrando 1000% de juros muito acima da média. E a gente tem essa limitação aí que foi votada, e os bancos tinham 90 dias aí para fazer uma proposta em relação a esse rotativo. E aí que começaram a ser discutidos o fim do rotativo ou esses outros artifícios, que seria o fim do rotativo e substituição pelo parcelamento, enfim. Isso ainda está em discussão, os bancos têm 90 dias para apresentar essa proposta, ou quanto vai ser os juros, né, qual vai ser a limitação disso, mas lembrando que ninguém fica mais de 30 dias no rotativo, mas quando a gente vem com a próxima linha de crédito, ela também não é barata, né? A gente tem uma média ali de praticamente 200% ao ano. Então, aqui a gente tem toda essa discussão acontecendo, e aí as entidades ligadas ao setor comercial e aos serviços lançaram esse manifesto ontem pela manutenção do parcelado sem juros. Então, para que não acabe, e o movimento se chama Parcela Sim, ele já tem adesão de 11 entidades e justamente tenta mostrar aí que os brasileiros muitos brasileiros precisam realmente usar o parcelamento, principalmente com menores rendas, porque ali como é que vai ter uma compra mais alta? Vamos pensar assim, no setor comercial. A gente já tem uma dificuldade, por exemplo, no setor de móveis e eletrodomésticos, que a gente fala aqui todo mês. Mês passado ficou um pouquinho melhor, mas sempre é um setor, ali, uma atividade comercial que tem problema. Como é que uma pessoa vai comprar, e não precisa ser de baixa renda, né? Como é que uma pessoa vai comprar uma geladeira, algo aí que tem um maior valor, à vista ou em poucas parcelas? Isso vai inviabilizar aí, muitas vezes, essa compra. E isso vai afetar ainda mais o comércio, né? Então, o parcelamento sem juros está sendo defendido pelo comércio, até porque o comércio não está numa situação favorável que possa abrir mão desse parcelamento, que representa 50% das suas vendas, né? Então, aqui a gente tem essa briga, realmente essa cabo de guerra entre o comércio e os bancos, justamente aí cada um defendendo o seu lado, e nessa disputa tenho que aí estar do lado do comércio, que precisa realmente desse parcelamento aqui no Brasil. E a gente, né, colocando juros ou diminuindo o número de parcelas, vai inviabilizar muita gente aí de adquirir vários produtos, enfim, fazer várias compras. Isso vai fragilizar ainda mais o comércio, que já está com uma dificuldade muito grande. Então, essa é o novo ponto aí de discussão, né? Não só, né, e aí a matéria mais completa, se vocês quiserem ler lá no ICL Economia, mostra, né, que não só para comprar itens mais caros, né, o brasileiro às vezes precisa parcelar, o que é uma triste realidade aqui, supermercado, remédio, até bens de utilidade ali mais básicos, né? Então, itens de cesta básica, por exemplo. Então, a gente está nessa situação, e aí colocar um impedimento em relação a isso vai fragilizar ainda mais o comércio e vai dificultar muito mais a vida do brasileiro. Então, as entidades aí ligadas ao setor comercial lançaram o Parcela Sim, esse manifesto aí defendendo parcelado sem juros. Assim que tivermos novidades em relação a isso, a gente passa para vocês. Aí vamos dar sequência aqui a nosso Brasilzão, porque agora a gente vai falar de projeção. A gente vai falar de várias projeções aqui. Então, a primeira delas é monitor do PIB. Tá, o monitor do PIB, ele acaba mostrando ali, né, um sentimento, um termômetro também de atividade econômica. Esse índice é calculado pela FGV e ele vai mostrar ali, né, qual a projeção do PIB do terceiro trimestre na metodologia da FGV e quais setores e quais pontos estão puxando esse PIB, segundo a metodologia da FGV, para cima ou para baixo, e no caso do terceiro trimestre, como não é
aí também de surpreender ninguém, a gente tem visto os índices de atividade econômica do Banco Central, que são divulgados mensalmente, apontando para a estagnação. A gente já veio de algumas projeções, inclusive do governo, de estagnação na atividade econômica do terceiro trimestre, e no monitor do PIB da FGV, a gente também tem a confirmação dessa estagnação. Então, a gente deve ter um PIB mais perto do 0 a 0 aí no terceiro trimestre. E quando a gente abre os dados aí do PIB da FGV, também para quem quiser ver esses detalhes, tem na matéria do nosso site, a gente vê que veio ali uma retração da formação bruta de capital fixo. Isso chama muita atenção e é um alerta, porque só para explicar aqui de uma forma simples para vocês, formação bruta de capital fixo é, por exemplo, máquinas, equipamentos, esse tipo de ativo que vai ser usado principalmente aí para investimento, então para aumento de capacidade produtiva, e mostrar um recuo grande nesse ponto mostra aí que a gente pode ter um problema nos próximos meses, né? Porque se a gente tem ali uma menor compra, vamos pensar assim, ou menor produção, né, de máquinas, equipamentos, algo que vai ser realmente investimento fixo ali, investimento real, do lado real da economia para crescimento, aumento de capacidade produtiva, se a gente está com recuo nisso, retração nisso, a gente vai ter problema no futuro porque não está tendo investimento do lado real da economia, não está tendo aumento de capacidade produtiva. Então, aqui um sinal de alerta. A parte das exportações mostrou ali uma melhor performance nesse monitor, até puxado mais uma vez aí pelo agro, né, o que também não espanta ninguém, e também por algumas indústrias extrativas. Então, aqui a gente está falando principalmente das commodities, principalmente minerais e de energia. Então, aqui a gente tem também esse ponto ali, reduzindo um pouco essa, né, do lado das exportações, reduzindo um pouco essa diferença, e as importações caindo. A gente ainda não, quando a gente tiver os dados do PIB, a gente vai conseguir trazer isso com mais aí, profundidade para vocês, mas quem lembra nos outros meses que falamos sobre isso, principalmente importações aí do lado industrial estavam com alguns problemas, o que também mostra um sinal de alerta aí para a nossa economia, até porque o setor industrial, assim como o comércio, não está tão bem, né? Então, aqui a gente, na verdade, não está bem. Então, aqui outro ponto de atenção aí que vem pelo monitor do PIB da FGV. Dando sequência aqui, então a gente tem mais projeção para falar para vocês, porque agora saiu os dados do boletim macrofiscal, então a gente vai falar de boletim macrofiscal, é um dado aí apresentado pelo Ministério da Fazenda, que atualiza, né, as projeções trimestralmente aí para o PIB, para a inflação, e isso vem da Fazenda. Tá? Então, aqui a gente vai falar dos dados da Fazenda. A gente fez um gráfico para comparar com a última divulgação de setembro. Então, como estavam aí as projeções do boletim macrofiscal em setembro? A gente tinha 4,85 de projeção para o IPCA. Então, boa notícia aqui, até bem em linha com o que a gente vem vendo semanalmente aí no relatório Focus. O IPCA cai para 4,66 de projeção em novembro. O INPC, ainda nas projeções inflacionárias, sai de 4,36 para 4,04. E o IGPDI acumulado, aqui todos acumulados, tá? Cai de menos 3 para menos 3,30. Então, aqui a gente tem um cenário bem parecido com o que a gente vem acompanhando até nas projeções do mercado e outras projeções, como, por exemplo, o Banco Central, que tem aí essa redução da projeção inflacionária para esse ano, mostrando que a gente vai ficar abaixo do teto da inflação, inflacionárias ali, que tem aquela banda para cima e para baixo da meta em si. Então, a gente vai ficar abaixo desse teto e nas projeções até do Focus, a gente tem uma melhor aí até projeção para IPCA já mais distante ainda do teto. Mas na projeção do Ministério da Fazenda, 4,66 para 2023. PIB teve uma redução, tá? Então o Ministério da Fazenda era o mais otimista entre os que a gente sempre fala aqui. Então a gente tinha ali as projeções do Banco Central muito próximas ao Focus e as projeções da Fazenda um pouco acima do Focus e do Banco Central, né? A projeção estava em 3,20 em setembro, cai para 3 em novembro, ainda uma projeção muito próxima com a do Banco Central e a do Focus, e um pouquinho acima até do Focus, que está ali em torno de 2,8 para 2023. Então, aqui a gente ainda tem uma projeção de bom crescimento nesse ano, com uma inflação mais controlada.
apesar dessa redução de 3,20 para 3, ainda temos aí um bom crescimento projetado, junto a uma inflação controlada, que é um bom cenário para esse ano. Para o ano que vem, a gente teve algumas mudanças também, reduções inflacionárias, e o PIB ainda está acima do PIB projetado pelo Focus, né, que é aquela pesquisa do mercado financeiro. Então, a gente tem um IPCA em 3,55 para o ano que vem, um INPC projetado de 3,25, IGPDI de 4 e PIB de 2,20. Né? Aqui a gente tem que lembrar que essas projeções são agora de novembro para o ano que vem, para o fim do ano que vem. Então, tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, mas é bom a gente dar uma olhada sempre nas projeções de 2024 para ver expectativas e termômetros aí desses diferentes agentes em relação a esses índices já para o ano que vem, para ver o que está se esperando de cada um dos indicadores e quais são as expectativas de cada um desses agentes. Então, Banco Central, Fazenda, o próprio Focus ali repercutindo o mercado. Então, esse aí é o panorama que a gente tem para o ano de 2023 e 2024. Aqui, 23 já mais próximo do fim, já mais um pouco previsível, mas boas aí projeções ainda para 2023, apesar dessa quedinha aí no PIB. Seguindo por aqui, então, a gente vai falar agora bastante coisa, como eu falei, de Brasil. Temos aí a aprovação da taxação dos fundos exclusivos e offshores, que vão seguir agora para plenário. Ontem a gente teve a aprovação no Comitê de Assuntos Econômicos do Senado. A gente tinha um mercado esperando bastante isso, então é um assunto que estava aí no radar do mercado e aí de uma forma geral, justamente porque essa aprovação pode ter ali seu incremento, né, de arrecadação. Então, a gente estava com um olhar muito grande para isso. E aqui a gente tem que bater naquele ponto. Né? Quando a gente está falando de taxação de fundos exclusivos e offshore, a gente teve até veículos, enfim, dando o nome de taxação dos super ricos. Né? Então, que a gente ia ter taxação dos super ricos do Brasil. Na verdade, a gente ainda está bem distante de uma taxação de super ricos no Brasil. Mas aqui a gente já tem uma taxação desses fundos, né, por aquele instrumento de come-cotas, que todos nós que temos fundos elegíveis a come-cotas pagamos, e esses fundos não pagavam. Né? Então, todos os brasileiros que têm fundo de investimento, que têm ali elegibilidade para come-cotas na legislação tributária, então vamos falar, aqueles fundos, fundo DI, fundo de renda fixa, alguns fundos mais comuns, fundo multimercado mais comum ali, todos eles têm come-cotas, que é uma antecipação do imposto para a arrecadação do governo. Por quê? Diferente de um título que tem uma data de vencimento e quando chega aquela data ele vai encerrar e vai voltar para a sua conta e ser tributado na fonte, o fundo ele não vence. Então, se você colocar o dinheiro hoje e deixar por 20 anos aplicado, a gente não vai ter o vencimento desse fundo periodicamente que vai permitir essa arrecadação ao longo do tempo. Se você deixar por 20 anos, você aplicaria hoje, deixaria por 20 anos e não teria arrecadação nenhuma desses fundos, né? Da tributação em relação ao ganho, tá? Não é nem em relação a quanto você aplicou, quanto você resgatou e a diferença ali que é o ganho, isso sim que é tributado. Então, o que a gente tem aí nesse come-cotas? O governo instituiu o come-cotas justamente por ter uma antecipação aí de arrecadação. Então, para não esperar você resgatar para receber, semestralmente, nos meses de maio e novembro, ele faz uma antecipação e arrecada aí, por menor alíquota, no nosso caso 15%, a tributação dos ganhos desses fundos. No caso aí da PL, que segue para plenário agora, a gente tinha também a tributação de 15%, como nós, meros mortais. Mas aí, com toda a tramitação que teve, essa tributação cai para 8%, então eles vão ser, sim, tributados por come-cotas se aprovado, mas em 8%. O que foi visto aí como uma vitória, para mim é uma vitória bem mais ou menos, porque custou muito caro, né? A gente sabe que teve a Caixa Econômica em troca aí, e a gente tem nessas negociações, e a gente teve uma tributação de 15 para 8, né? Quase metade aí, na verdade, né, quase metade mesmo de desconto, vamos pensar assim, de redução de alíquota. Então, esse é um ponto que a gente tem que bater aqui. Né? Está longe de ser uma tributação de super ricos e muito abaixo do que foi inicialmente pensado. Né? Então, aqui uma tributação de 8%, sendo que nós todos brasileiros pagamos 15%. Tá? Então, e lembrando que é come-cotas, então é cobrança periódica aí. Quando resgata, aí é outro assunto, segue a legislação tributária mesmo, mas esse instrumento de come-cotas é essa justamente antecipação que vai ser de 8% para eles
e de 15% para a gente, né? Não tem como defender realmente bilionário no Brasil, mas tem muita gente que se esforça para isso. Vamos seguir aí para um outro ponto bem importante de Brasil, e esse deve bater bastante no mercado. O mercado deve voltar a falar daquele famoso risco fiscal que ele adora falar e não tem ali embasamento nenhum, né? A gente teve a estimativa até refeita, né, revisada, de quanto deve ser o déficit aí o déficit primário aí do Brasil, e a gente viu que ele vai agora para 1,7% do PIB nesse ano. Então, isso vai dificultar ainda mais aquela perseguição do Haddad pelo déficit zero no ano que vem. E aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, até porque a gente está com tempo curto, da onde vem esse déficit e quais são aí as contas que estão impactando isso, né? Mas a gente aqui não tem, por exemplo, né, venda de nada e nem dividendos da Petrobras como receitas extraordinárias aí para diminuir o déficit, né? Então aqui a gente está falando realmente do déficit aí de 1,7%, que era previsto antes de 1% do PIB, então a gente teve esse aumento aí, e o mercado deve começar a bater. Eu quero mais bater nessa tecla do que falar justamente de que contas vêm, porque aí a gente pode voltar a discutir isso amanhã, com um pouco mais de tempo, né? Até porque a mídia tradicional vai falar muito disso, tá? Então devem começar a pegar muito pesado, e é esse ponto que eu quero chegar aí com vocês. Tanto a mídia tradicional quanto o mercado financeiro devem começar a bater muito pesado e também colocar pressão em relação a isso, tá? Então, como eu falei ontem, mercado e mídia tradicional, que vai seguir, que é a voz do mercado, né? A gente não tem como separar uma coisa da outra, vai começar a botar um peso grande nisso e vai também começar a pressionar em relação a isso, principalmente no déficit zero, que deve ser perseguido no ano que vem. Então, essas notícias devem até aparecer de uma forma até mais tendenciosa, aí, colocando um pouco mais de peso do que realmente tem esse aumento de déficit aí das contas públicas para 1,7% do PIB. Agora a gente terminamos aí os assuntos para falar de Brasil e vamos ver como a nossa bolsa abriu hoje. Vou colocar aí para vocês aí na tela, lembrando que é feriado nos Estados Unidos e no Japão. Então a gente vai ter aí todos zerados nesse quadro para vocês. A gente só tem os últimos fechamentos, no caso todos aí de quinta-feira, né, nos casos de bolsa fechadas. Então vamos lá. Ibovespa hoje sobe 45%, muito aí puxado por esse otimismo local, que veio desde ontem, então, com a aprovação dessa PL das offshore. Também temos aí das apostas esportivas, vou trazer até para vocês como é que fica, para onde vai esse dinheiro, porque a gente teve mudança recentemente, então vamos falar disso amanhã. Mas a gente tem aí esse aumento aí na nossa bolsa, muito ligado aqui ao nosso cenário doméstico, até porque a gente não tem muitos impulsos vindo de fora. Então, toda notícia, né, quando a gente tem mercado fechado assim, em vários países, então a gente tem, por exemplo, o Japão, o mercado está fechado, a gente tem Nova York com o mercado que é um contingente maior, a gente fala que a gente tem uma liquidez menor, ou seja, menos negociações na nossa bolsa. As negociações ficam mais enxutas porque tem ali mercados que estão fechados. Então, a gente tem muito peso nos assuntos domésticos. Então, as notícias que saem hoje em relação aí ao nosso Brasil devem impactar mais a bolsa. Então, a gente tem um dia de agenda esvaziada no exterior, porque a gente tem feriado em vários países. A gente tem um dia que a gente tem decisões importantes, aí, tramitações importantes, principalmente do lado da arrecadação aqui no Brasil, que devem seguir isso, deve trazer um otimismo maior. E um dia de queda no petróleo, que a gente sabe também que é um motor importante da nossa bolsa pelo peso que a gente tem das ações ligadas a petróleo. Então, tudo isso deve movimentar com a nossa bolsa. O petróleo, com queda de 1,42, deve limitar essa alta. Tá? Então, a gente pode ter esse movimento hoje, de novo, de um petróleo em queda, que vem em queda há mais de 3 dias, aí limitando a alta do Ibovespa, justamente por esse peso. Ontem, no caso, foi minério de ferro e petróleo junto. Mas o Ibovespa conseguiu seguir no negativo por motivos mais aí ligados à economia doméstica. Hoje, isso deve seguir com um peso ainda maior, porque a gente não tem a referência de Nova York. O Xangai Composto, que eu já falei pela manhã, subiu 0,60. A gente tem o dólar caindo hoje, tanto frente aí a real, quanto frente a seus pares. Lembrando que hoje também deve ser um dia de negociações reduzidas para dólar, porque a gente não tem realmente movimentação, aí, a referência de Nova York. Então, a gente tem dólar a 4,89 e o DXY também caindo frente aos pares, numa toada até menor do que em relação ao real.
Então, um dia que é mais de ajuste de posição, um dia que é realmente mais pontual, qualquer negociação que seja aí em relação a dólar, do que um movimento mais forte. Então, deve ser um dia aí de pouca negociação, pouca movimentação de dólar. E nossa bolsa respondendo aí a assuntos mais domésticos e qualquer movimento deve ser puxado por ações mais ligadas a gente aqui. Então, não ligadas tanto à exportação, mas sim ligadas ao nosso setor doméstico de economia. Então, a gente está falando de consumo e estamos falando também aí de setor imobiliário, todos esses mais sensíveis a Brasil. Tá? Então, esse deve ser o retrato hoje, com a liquidez bem enxuta. Devemos ter aí pouca movimentação, inclusive de giro de bolsa. Tá? Então, esse é o nosso retrato aí do mercado. A gente fica por aqui hoje. Amanhã estamos de volta, o André estará comigo aqui. E aí a gente vai ter, né, a dinâmica que vocês já estão acostumados no programa. Hoje ainda temos aí, a partir das 5 horas da tarde, o Rolê ICL, então fiquem ligados aí que a partir das 5 a gente já tem programação aqui para vocês, com o Rolê ICL, em seguida o ICL Notícias segunda edição, e às 8 horas, não esqueçam, que a gente tem aí a aula, né, do Eduardo Moreira moderando aí sobre o Malcolm X, a discussão sobre o Malcolm X, então não deixem de participar, vai ser realmente aí uma aula incrível. E vamos ter aí participações importantes nessa aula. Então, aí aparecendo aí para vocês na tela o Rolê ICL às 5, em seguida aí o ICL Notícias e agora já aparecendo aí para vocês também. E temos aí às 8 horas essa super aula aí sobre o Malcolm X. Temos sinapse hoje, gente? Não sei, está aparecendo aí na tela, mas eu acho que não temos sinapse hoje. Não temos sinapse hoje, nós vamos ter realmente a aula às 8 horas. E aí, fiquem ligados e assistam essa aula, porque realmente aí vai ser muito interessante essa mediação, aí, essa moderação do Eduardo Moreira, com pessoas aí que entendem de Malcolm X e até participaram aí de programas, enfim, relacionados a Malcolm X. E amanhã estamos de volta às 7 horas da manhã também, com o Desperta, ICL Notícias primeira edição, o Em Detalhes em seguida, e a gente aqui às 11 horas, trazendo toda a atualização e novos pontos aí relacionados a mercado, economia, investimentos. E amanhã não estarei sozinha, estarei com o André aqui comigo. Então, até amanhã. Então, tchau, tchau, gente. Hoje, turma, chegou o grande dia. Eu estava mega ansioso para que esse dia chegasse. Tenho certeza que vocês também que estão inscritos na aula Malcolm X, o homem e a mensagem, também estavam ansiosos. Uma aula que vai acontecer com Abdul Rahman Muhammad, o maior especialista do mundo na história e no legado de Malcolm X. Ele é o protagonista daquela série Quem Matou Malcolm X, da Netflix. Se você está inscrito, 1 hora antes da aula, no e-mail que você cadastrou, vai chegar ali o link para você assistir a aula. E também no grupo de WhatsApp, onde as pessoas que estão inscritas, elas recebem as mensagens, também vai chegar lá. Se você não está inscrito ou inscrita, clica agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve gratuitamente. Uma aula como essa, de graça, inédita no Brasil, você não pode perder.